Olá, caros alunos do sexto ano, eu sou o professor Ulisses e vamos continuar a correção do volume 4 do PET. Esta é a semana 3, que trata da separação de misturas heterogêneas. Os exercícios começam na página 35. Ao final desta aula, o estudante será capaz de compreender os diferentes métodos de separação de misturas heterogêneas, selecionar corretamente os métodos mais adequados para separar cada tipo de mistura e identificar métodos de separação de misturas utilizados em seu dia a dia. Atividade número 1. Leia o texto a seguir e responda a questão no caderno. O petróleo é formado por uma mistura complexa de componentes, porém não existe nenhum método capaz de separar cada um desses componentes. Por isso, essa separação ocorre em frações, ou seja, uma mistura complexa é separada em misturas mais simples, formadas por menos componentes. Na imagem a seguir, está representado o processo de separação do petróleo em misturas com um número de componentes menor. Então, como podemos ver aí, dependendo da temperatura, um tipo de produto é produzido ou é separado do petróleo. Nós temos como subprodutos do petróleo o betume, utilizado no asfalto, por exemplo, óleos lubrificantes de vários tipos, utilizados em motores de diversas naturezas, combustível de navio, óleo diesel, combustível de caminhões aqui no Brasil, combustível de avião, querosene principalmente, nafta, gasolina e gás combustível. Letra A. Dê o nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações do petróleo e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo. O processo de separação pelo qual se obtém as frações do petróleo é a destilação fracionada, que pode ser feita graças às diferentes temperaturas de ebulição de cada fração. Letra B. O petróleo, ao ser extraído, está repleto de impurezas como água salgada, areia, argila e pedaços de rochas. Sabendo que a água salgada é mais densa que o petróleo, proponha métodos para separar o petróleo de suas impurezas. Os componentes sólidos são mais densos que a parte líquida, por isso a decantação seria um método eficiente na separação das impurezas do petróleo. Questão 2. Indique o número de fases das seguintes misturas. Letra A, água, óleo e areia. Como podemos observar na figura, são 3 fases. A água, a areia e o óleo se distinguem uns dos outros. Letra B, água e sal, com excesso de sal no fundo. 2 fases. O excesso de sal no fundo se distingue do restante da água. Letra C, água com gás. 1 fase. Questão 3. Represente dentro do frasco, ao lado, a mistura de água, óleo e areia, mostrando suas fases com setas. Bom, primeiro, acrescentamos água, que é transparente. Depois, acrescentamos areia, que decanta e vai para o fundo do copo. Por último, acrescentamos o óleo, que, como é menos denso que a água, flutua. Assim, além de podermos perceber as 3 fases distintas nessa solução, ou melhor, nessa mistura trifásica, observamos também que substâncias mais densas que a água afundam ou decantam e as mais leves sobem ou flutuam. Essa é uma mistura com 3 fases, só para vocês não esquecerem. Questão 4. Um hábito ainda muito comum nas cozinhas brasileiras é o de escolher feijão. Pequenas sujeiras, como grãos que não se desenvolveram, restos de solo e pedaços de cascas de feijão, precisam ser retirados antes do cozimento. Responda por que é conhecido, ou melhor, responda como é conhecido esse processo de separação de misturas e justifique sua resposta. Como vocês já devem ter ouvido, catação, pois neste caso catam-se as impurezas de forma mecânica, ou seja, com as mãos. Questão 5. Complete um mapa de ideias com o resumo da matéria estudada. Então, a primeira parte a ser completada, nós conhecemos 2 tipos de mistura, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas.
Depois conhecemos dois tipos diferentes de substâncias puras: as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. As misturas heterogêneas, elas podem variar no seu número de fases, tendo duas ou mais fases distintas. Para saber mais, assista o vídeo indicado pelo PET. É isso, até a próxima.